Hello Brasil! Hello everyone! Tudo bem, gente? Eu sou o Lucas Arruda e eu estou aqui no canal Inglês Terapia, onde sempre vamos falar sobre as dificuldades que nós brasileiros temos quando vamos aprender o idioma inglês. O que acontece com a gente neste processo de aprendizagem, hein? Já parou para pensar o que acontece com você quando você começa a estudar inglês? Exatamente, a gente fica louco, desanima, não entende, a gente aprende, mas não consegue falar, enfim, isso é comum, normal no Brasil. E hoje eu vou dar dicas de como colocar o inglês no seu dia a dia, ok? Primeiramente, gente, a gente tem que pensar que cada um é cada pessoa tem um sistema psíquico próprio, né, composto aí por N fatores, milhões de fatores, enfim, que não é o caso, a gente não vai discutir sobre isso, mas a gente tem que pensar que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa funciona de um jeito diferente. Então, o primeiro passo é se conhecer num processo de aprendizado com o idioma, ok? Não adianta eu falar uma coisa para um, sendo que aquela pessoa não funciona daquele jeito, tá? Então eu vou dar dicas de coisas que você pode colocar no seu dia a dia do seu jeito, da forma como você acredita que é melhor para você, tá bom? Primeiramente, o inglês, você precisa ter, acima de tudo, um plano de estudo, ok? Você precisa ter uma ordem, uma organização. Eu vejo muito com os meus alunos e com as pessoas que estão estudando inglês que a dificuldade não é a técnica, gente. O inglês, vamos chamá-los de conhecimento técnico. A dificuldade não é aprender essa parte técnica, esse conhecimento do idioma. A parte mais difícil, pelo que eu percebo, é continuar em estudo, ter essa organização, colocar ordem, tá? É muito fácil a gente começar o inglês e parar. É quase igual academia, igual dieta, enfim. Não adianta você ficar pagando academia se não for, não se esforçar nos exercícios, focar, que você não vai ter resultado. A mesma coisa com a dieta, não adianta você fazer dietas milagrosas, né? Procurar tomar chá de hibisco, não sei o que, não sei o que, se você come que nem um porco, vamos falar assim. Né? Então, gente, é a mesma coisa com o inglês. Então, assim, parem de se boicotar, ok? Primeiro, a gente precisa ter o quê? Ordem, organização, estratégia. Então eu vou pedir para você pensar na sua semana. Como que é a sua rotina de segunda a sexta-feira? Você tem uma rotina, né? Tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm os horários malucos, mas tem pessoas que têm uma rotina. Hora de acordar, hora para comer, hora para dormir, enfim. Então pense na sua rotina, ok? Organize os seus horários. Essa é a primeira coisa. Você no seu dia a dia, é o ideal que você estude no mínimo uma hora. Quando eu digo estudar no mínimo uma hora, eu digo você sentar numa mesa e realmente começar a escrever, a ler, a ouvir vídeo, enfim, se mover. Então você tem que ter essa uma hora. Se você não tem essa uma hora, isso vai prejudicar o seu processo de aprendizado. O ideal é quanto mais tempo, melhor. Mas o mínimo, eu diria que é de meia hora, assim, suando, a uma hora de segunda a segunda, incluindo sábado, feriado, aniversário e tudo mais, exatamente. Então, pensa na sua rotina e vê se você consegue encaixar essa uma hora. Caso você não consiga, veja se uma hora seguida não dá, vê se você consegue fazer uma hora fragmentada, ok? Aí dá. Por quê? Eu vou te perguntar, quanto tempo você gasta da sua casa para o seu trabalho? Em São Paulo, aqui, mais ou menos uma hora e meia, 2 horas, a galera fica no trânsito, no ônibus, no metrô, enfim. Gente, é muito tempo. E esse tempo, ao invés de você ficar naquele ambiente negativo, né? De transporte, aquela coisa coletiva, o pessoal reclamando da vida, enfim. Ouça, estude, exatamente, use esse tempo para você estudar. Ou seja, você pode escolher algo que é do seu agrado. Por exemplo, eu gosto muito de seriados. De repente você gosta de um filme, de um documentário, enfim.
Gente, a internet tem de tudo e hoje em dia não há mais desculpa pra falar, "Ai, eu não tenho dinheiro pra comprar material", enfim, isso é balela. Você tem que buscar algo que você goste. Então vamos supor que você goste do filme Senhor dos Anéis. Você pega esse filme Senhor dos Anéis, pega lá o primeiro da jornada, assiste esse filme aí num domingo na sua casa, assiste ele todo em inglês, sem legenda, sem nada, totalmente como ele é. E pelo fato de você já conhecer a história, vai facilitar o entendimento de algumas coisas. Aí depois você coloca o filme com a legenda em inglês. Exatamente, em inglês. Ai, mas eu não sei nada, nanana. Mas assim, você vai colocar esse filme com a legenda em inglês e você vai ouvir e prestar atenção no som que sai com o que está escrito, ok? Depois você vai precisar escrever o que eles estão falando. E depois você corre atrás do que eles estão falando. Ou seja, qual é a gramática que aparece ali? Qual é a construção daquela frase, né? O que ele quer dizer com isso? Qual a gramática que aparece naquela sentença? Que vocabulário tem? Que verbo tem? É uma expressão? O que é? Você vai acabar fazendo uma análise morfológica do filme, exatamente, do que eles estão falando. Então, para fazer isso, você vai precisar daquela 1 horinha que eu te falei, de sentar para poder escrever o diálogo do que eles estão falando. Ouvir, você pode ouvir em qualquer lugar. Então, assim, hoje em dia tem milhões de recursos de você pegar ou se deve ter isso na internet, se não tem na internet, você pode pegar e converter e colocar no seu celular e ir ouvindo durante o transporte da sua casa para o seu trabalho, enfim. Mas assim, tem que fazer isso todos os dias, ok? E você vai partes por partes, ok? Você não vai fazer o filme inteiro. Então você pega lá, o primeiro filme tem 3 minutos, nesses 3 minutos tem um diálogo grande, assim, um diálogo que dá pra aprender muita coisa. Então você pega esse diálogo e começa a estudar. Então você pega esse diálogo, coloca ele no seu celular e escuta ele todos os dias, de segunda a segunda. Conforme você vai avançando, você vai entendendo, você vai passando para outros, ok? Mas assim, você tem que ouvir todos os dias, ok? Depois que você escutou, você escreve bastante o que você... E depois você corre atrás daquela gramática. A dica é, não tente falar o que está escrito. Primeiro escuta, depois repete, ok? Aí depois que você ouviu, repetiu, você busca o significado daquilo. Porque antes você vai ter uma ideia, isso daqui quer dizer mais ou menos isso, eu acho que isso é aquilo. Não necessariamente, toma cuidado. Então primeiro escuta, ouvir o trecho, depois repete aquele trecho, repete, depois você busca o significado daquelas palavras e que gramática que está aparecendo ali. Como encontrar as gramáticas? Ai meu Deus, eu não tenho noção. Aí vale a pena sim um profissional e outros, enfim, tamo aí, para te ajudar na construção desta gramática. Mas, se você é uma pessoa muito esforçada, você consegue sim achar essa gramática sozinho, gente, porque na internet tem tudo e mais um pouco daquilo que a gente não faz ideia de que tem. Exatamente, é isso mesmo. Então na internet tem tudo, então vale a pena você se esforçar e tentar. Então, gente, é mais uma questão de disciplina, de ordem, de organização, do que de fato de metodologia ou de... Ai, tem que pagar um curso caro, tem que pagar isso, pagar aquilo. Gente, não precisa disso. Se você quer de fato aprender inglês, você pode se esforçar sim, que você consegue e você consegue. Então, basicamente, é mais ou menos isso. Você pega aquele seriado, aquele filme, aquela música, aquilo que você gosta. Você tem que gostar muito, que te traz uma emoção, viu? Porque quando a gente trabalha com emoção, o inglês ele é assimilado muito mais rápido e muito mais fácil. Pegou aquilo, divide aquilo em partes, ok? E começa a estudar, começa a ouvir primeiro, depois você repete, fala o que eles estão pronunciando, repete aquele som e depois vocês
escreve aquele som, né? Escreve o que eles estão falando e depois você busca o significado daquilo, ok? A gramática, o vocabulário, o verbo, se tem uma expressão ou não. O inglês é basicamente verbo, vocabulário, gramática e expressão. Eu diria que são 4 colunas, ok? Isso você já vai estar ali, gente, exercitando bastante, ok? Agora vamos supor, depois que você captou tudo, você escreveu, você está entendendo, você sabe a gramática que apareceu ali, você entendeu aquela situação, você pode começar a gravar, exatamente. Gravar igual os personagens, imitar os personagens. Além de ser divertido e engraçado, você grava e você escuta a sua voz. Então imagina se você fosse um gringo ou uma outra pessoa, se você ia se entender se ouvindo. Então isso é um treino bem legal. Então você pode gravar e comparar com a gravação original e ver ali as pronúncias, ver o som que você emite com o som que o personagem do seriado, do filme, da música, enfim, emite. Então isso é muito legal. Gente, em inglês, ele te traz milhões de possibilidades de você aprender, entendeu? Tem muitas ferramentas na internet, nossa, tem tudo. Tem material pra eternidade, ok? Então, vale a pena você montar esse plano de estudo. Tenta no mínimo meia hora, 1 hora por dia você sentar na cadeira e escrever. Quanto mais, melhor. Então, gente, isso vai pro jovem. Se você é jovem, tem tempo livre, aproveitem. Aproveitem esse tempo livre agora e estudem, porque lá na frente o inglês vai fazer um diferencial na sua vida que você não imagina, ok? Vai te trazer oportunidades incríveis. Já as pessoas adultas têm mais compromisso, têm uma vida louca e já não conseguem tanto. Porém, no transporte, casa, trabalho, trabalho, casa, já é um tempo ideal para você ouvir aqueles trechos da música, do filme, do seriado, enfim. Já é um tempo bem grande que você tem que ouvir todos os dias. O ideal é você ouvir de manhã, quando acorda. Então, por exemplo, eu peguei lá o Senhor dos Anéis, coloquei os 3 primeiros minutos e coloquei no meu celular, gravei. Então, todos os dias de manhã, eu posso acordar com ele no meu celular. Então, ele já vira o meu despertador. Ou então, eu coloco aquilo e vou pro banheiro, vou escovar os dentes, vou fazer minhas coisas, mas ali eu tô ouvindo. Aí eu tomo meu café, tô ouvindo. Aí eu tô indo pro trabalho, tô ouvindo. Cheguei no trabalho já não dá, ok. Na hora do almoço, eu consigo ouvir também, porque são trechos pequenos, gente, de 3 minutos, 2 minutos, aí você vai de acordo com a sua capacidade de compreensão, assimilação, o seu nível de inglês. Depois do almoço, voltando para casa, mais um tempinho. E em casa, quando você conseguir, você senta e começa a escrever. Busca aquela gramática, busca traduzir aquele vocabulário. Na internet tem tudo, hoje em dia não é mais desculpa você ficar falando, eu não sei. As pessoas acham que professor de inglês é um dicionário ambulante. Professor, como é que traduz? Como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Como é que... Né? E não é exatamente esse o objetivo, porque a gente vai falar e você vai esquecer. Então, gente, é autonomia. Lembra que eu falei no vídeo passado? Falta autonomia para as pessoas, falta autonomia para o brasileiro. Então, crie um plano de estudo, observe o seu dia a dia e vai fazendo esses testes. Primeiro, vou falar os passos, tá? Escolha aquilo que você gosta. Um seriado, um filme, uma música, ok? Ou outras coisas, um documentário, enfim. Pegou esse documentário, assiste ele inteiro, né? Assiste ele todo. Se você é zerado de inglês, não tem noção, ok, pode assistir ele todo com a legenda em português. Depois você assiste ele todo com a legenda em inglês. E depois você divide ele picadinho de acordo com a sua evolução, sua capacidade de assimilação, o seu processo, o seu funcionamento. E aí você começa a ouvir e aí você começa a escrever com a legenda lá em inglês. Você vai poder escrever no seu caderno por partes. E depois você vai começar a procurar o que significa aquilo e estudar a gramática que existe por trás daquilo. Tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui fazendo o melhor para que o inglês seja
introduzido no dia a dia do brasileiro de uma forma mais fácil, de uma forma mais produtiva, porque nós brasileiros, né, precisamos criar esta autonomia e esta vontade de querer aprender o idioma. Inglês é muito necessário e nós temos que correr atrás. Não espere a escola, não espere o professor, muito menos os cursos online, enfim, vá atrás. Corra atrás do inglês, busque, estude, porque é extremamente importante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha, fala pra todo mundo que estamos aí e teremos mais na próxima semana, tá bom? Então, gente, take care, see you, bye bye!